Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí então ele idealizou na cabeça dele de fazer então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje Centro Assistencial Portal da Luz, A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito então o centro de eventos, que está até hoje, sendo um grande auxiliar para podermos então manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram. Foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Em pleno século XIX, no encontro de literatos daquela época, o poeta Victor Hugo se atreve a falar de infinito, de imortalidade da alma. Ele afirma que não existem forças ocultas, mas tão somente forças luminosas, e que forças ocultas seria a existência do caos, ao passo que luminoso é Deus, e que o homem é uma partícula desse Deus, e como tal, isso lhe basta, sendo uma potência infinita que caminha para a imortalidade. A partir desta época, com a codificação da doutrina espírita, começam a ocorrer encontros específicos para falar de maneira séria, organizada e pedagógica sobre espiritismo e imortalidade. Passa-se então daquela definição antiga de imortalidade como uma crença para a formação de uma certeza do que é esta imortalidade. No Rio Grande do Sul, meus amigos, em 1945, nós tivemos, no mês de outubro, o primeiro Congresso Espírita. Agora, em 2025, 80 anos depois, de 17 a 19 de outubro, nós teremos o 13º Congresso Espírita, com a temática, vejam só, Vida Futura, Impermanência e Imortalidade à luz do Espiritismo. Emmanuel já nos disse que nós viveremos eternamente, através do infinito, e que esta imortalidade nos leva naturalmente à prática da solidariedade. Nós vamos comprovando a imortalidade pelo estudo, pelas mensagens mediúnicas. Um exemplo de mensagem que nos comprova a imortalidade é uma mensagem remetida pelo nosso querido Francisco Spinelli após a sua desencarnação, em que ele diz:
que a sua roupagem física foi trocada, mas que o peregrino continua o mesmo e que após o momento da separação do corpo físico com a névoa do sepulcro, esta foi a expressão que ele utilizou, não houve nenhum momento de separação entre ele e aqueles que ele amava aqui na terra. Então, meus irmãos, nós vamos evoluindo nestes conceitos desde as épocas mais antigas para concluir que a imortalidade é uma realidade. Pitágoras, por exemplo, já nos dizia que a alma é a verdadeira substância, distinta do corpo, ao qual ela precede. E a alma nós vamos definindo desde um conceito de uma materialidade mais grosseira, como era nos tempos primordiais, até a espiritualidade absoluta, que agora nós tentamos definir nos nossos estudos, nas nossas pesquisas e nas nossas experiências. A imortalidade, meus irmãos, traz como consequência ética a fraternidade na convivência com os nossos irmãos.